Olá pessoal, tudo bom? Eu acho que para o torcedor do Vitória não está muito bom não. Vitória há tempos não vem jogando bem e a gente está falando isso aqui de uma maneira tranquila, porque a gente nunca entrou nesse oba-oba de que o Vitória é um time que vai lutar para pré-Libertadores, porque estava em determinada época em nono lugar, agora está em 12º, mas a distância para a zona de rebaixamento, pessoal, é mínima. E times como o Santos, como o Internacional, como o Vasco, que estão atrás do Vitória, de alguma forma vão se reforçar e vão subir de produção. E o próprio Remo, ontem, que só ganhou 2 partidas no campeonato, e fora acho que só tinha ganho um, que tinha levado gol em todas as partidas, mas ganhou do Vitória. Um time sofrível do Remo, um time que não tem nada, um time que não estava com a zaga titular. A Vitória vai lá e perde do Remo. O Vitória é um time ridículo jogando fora de casa, ridículo. E como é que a gente pode entender que o técnico do Vitória não esteja vendo isso? Jogadores que voltaram agora depois da Copa do Mundo, eu avisei que era natural o time cair de produção, que era muito difícil manter a mesma pegada do primeiro semestre do ano. Ramon não está jogando nada, Baralhas está jogando muito mal, Zé Vitor não está jogando bem, o centroavante lá, né, o parceiro de Kaiser, também não está jogando bem depois que foi comprado pelo Vitória. Fez toda uma. Houve todo um clamor da torcida para contratar e tudo, mas não vem jogando bem, tem perdido gols incríveis. Eric não vem jogando bem, apesar de terem passes decisivos, e ele tem dado esses passes para os outros jogadores concluírem, e deu 2 ou 3 passes, deixou o jogador de cara com gol, mas não vem jogando bem. O Marinho, quando entra, também não produz conforme desejado. O Tárzia, que até jogou como titular no último jogo aqui contra o Vasco, também não tem jogado bem. Então, abram os olhos, diretoria, Sérgio Papelim, Fábio Mota, por achar que o time está muito bem. Não está, não está. E o Vitória corre um sério risco. Ah, vai dizer que eu sou pessimista. Ah, Sérgio, você está sendo pessimista, o Vitória está muito bem porque perdeu um jogo. Não é, pessoal, porque perdeu um jogo. É porque a gente vem vendo que o Vitória não está jogando bem. Olha o exemplo do Fortaleza com o Carpini. Fortaleza demitiu o Carpini, o Fortaleza estava em quarto lugar, terceiro ou quarto lugar na Série B. Não vinha jogando bem, mas vinha ganhando. Ou seja, está dentro da zona de classificação. Mas mesmo assim, o Fortaleza demitiu o Thiago Carpini. Então, isso é uma ação que eu acho que o Vitória vai chegar um momento que ele vai ter que tomar. Hoje a Ventura corrige esse time, troca peças, coloca outros jogadores, os que foram contratados para jogar, para até pressionar esses jogadores que estão em campo, ou o Vitória vai ficar vai ficar na zona de rebaixamento, tem sério risco de acabar o campeonato na Série B, no Z4. Vejamos também o exemplo do Ceará, no ano passado. O Ceará passou todo o campeonato fora da zona, entrou na zona de rebaixamento, faltando 20 minutos para acabar o campeonato e foi rebaixado. Mas a gente via que o Ceará não jogava bem, mas não teve mudança, eles ficaram acomodados, o próprio Léo Condé ficou acomodado, não mudou o time, não reagiu e o time caiu. Então, pessoal, eu vi um comentário hoje, acho que é o PH da Notícia, né? Um influencer que tem um canal do Vitória, e ele falou muito bem. Não é possível que Jair Ventura não veja isso. Não é possível que os próprios jogadores não vejam isso. Como é que o time. A gente começou o segundo turno, primeira rodada do segundo turno não ganhou um jogo fora de casa. Não ganhou um jogo fora de casa. O Jair Ventura, quando assumiu no ano passado, o Vitória estava numa situação crítica e ele valorizou a vitória dentro de casa, fora de casa. E ele disse: se a gente tivesse assumido antes o time, isso daí já não teria acontecido, deixar para ganhar lá nas últimas rodadas. E agora, Jair Ventura, que você assumiu o time desde o início do campeonato? Aí tem a panelinha, tem a turminha dentro do Vitória que não pode mudar.
Isso não pode acontecer, pessoal. Isso não pode acontecer. Jamerson ele estava jogando improvisado na lateral porque o titular tinha se contundido e não tinha um outro jogador, então improvisou ele. Nós já temos titular na posição. Nós já tínhamos o argentino que veio lá do Fortaleza, que podia ter jogado no jogo contra o Vasco, não entrou. Nós já regularizamos o Fabiano Souza, que já podia ter jogado, não entrou. O próprio Ramon poderia ter posto o Jamerson na posição original dele, ter sacado o Ramon. Por que não colocou? Por que não colocou o Pochettino já em campo também? Por que não tirou uma ou outra peça, botava o próprio Marinho para começar um jogo fora de casa, já que vai perder tudo mesmo, já que em casa está perdendo tudo, ou fora de casa está jogando tudo, perdendo tudo. Então já entra com o time mudado, para tentar ver se consegue alguma coisa diferente. Eu, como torcedor do Vitória, tenho vergonha quando o time vai jogar fora, porque a gente está tendo até um bom desempenho em casa, que é o que está salvando o time, e os outros torcedores, até os torcedores adversários, ou torcedores de outros times, de outros estados que falam com a gente, dizem, poxa, o Vitória agora está bem, mas a gente sabe que quando joga fora de casa é uma vergonha, então a gente tem vergonha de falar com essas pessoas, dizer, não, Vitória vai ganhar, vai empatar, vai jogar bem, porque a gente sabe que fora é uma lástima, é uma vergonha o que o Vitória faz fora de casa. Se for assim, eu prefiro até que não vá jogar fora. Poupa o jogador, os melhores jogadores, bota um time reserva, bota o time júnior para jogar fora e atua só dentro de casa. É um campeonato de dentro de casa. Agora, quando começar a não ganhar fora de casa, agora a gente vai ter jogo contra o Palmeiras, a gente vai ter jogo contra o Flamengo fora, né? Que para mim aí é um jogo perdido. Se está perdendo de qualquer um, vai perder contra o Flamengo. Mas a gente tem um Palmeiras em casa, a gente tem um Cruzeiro em casa, e eu aposto com você, não quero que isso aconteça, mas aposto com você que o Vitória ou perde ou empata do Palmeiras, ou perde e empata do Cruzeiro, e outros times que vão jogar vêm muito mais preparados para jogar dentro de casa e complicar para o Vitória. Então, de 10 jogos que nós vamos ter nesse segundo turno, a gente tem que ganhar pelo menos 7 para ter 14 vitórias e aí a gente atingir os 45 pontos. Não vai conseguir, não vai repetir em casa o mesmo desempenho que teve no primeiro turno. Então, se para o próprio Bahia, a gente vai ter o clássico agora e vai ser no Barradão. O Vitória jogando dessa forma, em casa, ele não vai ganhar do Bahia. Ele não vai ganhar do Bahia. Olha o que eu estou lhe dizendo. Não estou sendo pessimista. E os que acham ou podem achar que eu estou sendo pessimista, sinto muito. Não assista, vai viver no mundo de Alice, vai viver em outra realidade, porque não é a realidade do time do Vitória. Ok? Eu queria registrar isso aqui e pedir. A gente não tem acesso a treino, a gente não vê reportagem sobre o treino, porque é vedado para todos os jornalistas e todos os youtubers do Vitória também não pode acompanhar. Mas Jair Ventura, você vai morrer e vai se encalacrar e começar a cair dentro do seu esquema, dentro do seu mundinho, dentro da sua panelinha, caso você não mude. Senhores jogadores, jogar só dentro de casa e fora de casa, ter um desempenho pífio, não é desempenho de um time que aspira a continuar na primeira divisão ou aspira pelo menos uma Sul-Americana. Então, muito cuidado, isso é um alerta, porque o Vitória é um time ridículo. O Vitória é um time ridículo jogando fora de casa. E dá vergonha ao seu torcedor o que o time do Vitória faz fora de casa. E quando começar a perder dentro de casa, começar a empatar e não ter o desempenho que garante ele ficar na primeira divisão, todo o planejamento vai por água abaixo. Aí vai ser na base da loucura, na base da pressão, para tentar ganhar de qualquer jeito, e os outros times vão subir de produção. Porque é natural que suba, pessoal. Então a gente tem hoje a Chapecoense, que já é garantido que não vai subir. Nós temos talvez o Remo, que o Remo não ganha de quase ninguém mais ganhou do Vitória, mas já está ali com 21 pontos, está só 5 pontos de diferença da gente. E nós temos times grandes que estão lá atrás, assim como o Vitória é grande, mas esses outros times eles têm uma estrutura maior, são do eixo sul-sudeste, e de alguma forma a gente sabe que numa bola dividida o juiz na hora vai
pender para esses times. Então você não acha que o Internacional não vai fazer de tudo para sair daquela zona ali de desconforto e subir. O Vasco, que está prestes a fechar a SAF, ainda tem 30 dias para contratar jogador e formar um time melhor. Você acha que o Vasco não vai subir de produção? O próprio Santos, que tem jogadores bons, valorosos, e tem Neymar. Então, na hora de uma dividida, o Santos, junto com o Vitória, ou quando enfrentar o Vitória, o juiz vai pender para o Santos. O sistema, como todo, a estrutura vai pender para o Santos. Não precisa nem pender. O Vitória, do jeito que está jogando, acaba sendo pior do que o Santos. Porque o Santos ainda ganha um ou outro jogo fora, ou dá de frente com os adversários. O Vitória não faz isso. Então é com tristeza que eu falo de que o Vitória, se não mudar sua postura, ele vai cair. Infelizmente vai cair, e aí vai ser difícil subir, porque ele não vai conseguir manter essa estrutura. Tem a questão do estádio que vai começar as obras agora. Vão ter outros aspectos que vão pender contra o Vitória, talvez até mudança de regra, mudança a própria ascensão para o ano que vem, caso o Vitória caia. São aqueles 6 times, né? O primeiro e o segundo se classificam, e do terceiro até o sexto vão jogar um playoff. Então é tudo mais complicado. Não é hora do Vitória vacilar e jogar do jeito que está jogando, principalmente fora de casa, porque a conta chega. E eu espero, pessoal, que ela não chegue para o nosso time. Mas dá raiva, dá tristeza, é um sentimento de impotência torcer para um time que está jogando desse jeito fora de casa. É uma vergonha. Eu me sinto envergonhado de torcer pelo time que está jogando fora de casa. Dentro de casa não, ele nos dá orgulho. Mas o risco é grande de não ter essa sequência de vitórias que a gente teve no primeiro turno. E de 10 jogos em casa, né, a gente perdeu um para o Flamengo de forma injusta, empatou com o Corinthians e ganhou os outros jogos. E acho muito difícil a gente repetir esse desempenho dentro de casa. A gente vai precisar de vitória fora de casa. E que se continuar desse jeito, senhor João Ventura, senhor Fábio Mota, senhor Sérgio Papelinho e senhores jogadores, a gente vai, infelizmente, cair. Tá bom? Então vamos esperar os próximos jogos, vamos esperar o desempenho do time. E se não mudar nada, eu mesmo vou deixar de ir para o Barradão, porque torcer para um time assim não é o que a gente espera. A gente não quer ficar na primeira divisão, passando vergonha fora de casa e jogando de forma covarde. Se a gente fosse um time lutador, fosse um time aguerrido, fosse um time que mostrasse um mínimo de dignidade fora de casa, beleza, perdia, mas perdia com dignidade. Mas esse time que está aí, fora de casa, não me representa. Tá bom, pessoal? Deixe seu like se puder, faça seu comentário, compartilhe esse vídeo e vamos fazer uma pressão com o time, com o técnico, que de alguma forma essa insatisfação do torcedor chegue ainda mais para os jogadores e comissão técnica. E que mude, porque se não mudar, nosso futuro não vai ser bom. Valeu. Obrigado, um abraço a todos.